Olá, meus alunos. Nossa aula de hoje vamos falar a respeito da Reforma Protestante. Como vocês já sabem, a Reforma Protestante, ela foi um movimento que ocorreu no século XVI e que deu origem a várias outras igrejas. Como o nome já diz, Reforma Protestante, eram pessoas que protestavam contra a Igreja Católica. Não é? Os precursores, os primeiros críticos, foram antes do século XVI. Não é? Foi o John Wycliffe e John Hus. Não é? Eles criticavam principalmente as indulgências, que era... As indulgências era assim, a igreja cobrava, né, taxas pelo perdão dos pecados. Isso se chamava as indulgências. E também eles questionavam a autoridade do Papa, porque o Papa era muito autoritário naquela época, né? O Papa que é o líder da Igreja Católica. E havia também outras questões, né? Como questões teológicas dentro da Igreja, porque a Igreja aderia muito às ideias de São Tomás de Aquino, né? Que valorizava mais a questão do livre-arbítrio, né? Ou seja, cada um podia construir a sua própria salvação, não é? Isso é uma doutrina do São Tomás de Aquino. Já tinha outros pensadores da igreja, né, de dentro da igreja, que queriam aderir ao pensamento de Santo Agostinho, que era da teoria da predestinação, né? Ou seja, tem pessoas que são predestinadas, né, voltadas para uma coisa, outras pessoas predestinadas, né, voltadas para outras coisas, tudo bem? A igreja também possuía muitas terras, né, porque as pessoas muitas vezes pagavam as indulgências, né, ou seja, o perdão dos pecados, através de doação de terras para a igreja. E os nobres ficavam revoltados com isso, porque os nobres eles tinham em suas terras os camponeses que cuidavam da terra. Só que se muitas terras eram da igreja, então os nobres não podiam usar, né? Os camponeses que ficavam a serviço dos nobres não podiam trabalhar na terra, né? Plantar e colher. E a burguesia também, a burguesia que era o grupo de comerciantes, né? Ricos daquela época, eles tinham um embate, né, com a igreja, porque a igreja queria que eles cobrassem um preço mais justo, né? Não queria que eles lucrassem tanto. Então isso daí gerou insatisfação da burguesia também. Com tantos problemas, não é? Martinho Lutero, em 1517, revoltado com as indulgências cobradas pela igreja, ele pregou na porta de uma igreja, né, lá na... Dizem que foi na Alemanha, né? Tem gente que diz que foi na Itália, né? Entendeu? Tem gente que diz que ele pregou essas 95 teses num castelo, mas enfim. Os relatos mais seguros é que foi na Alemanha, numa igreja lá na Alemanha, que é a terra dele, do Martinho Lutero. Ele era um monge da igreja. Ele pregou na porta da igreja 95 teses, não é? 95 teses que diziam as críticas que ele tinha à igreja. Aí houve conflitos, né? Os nobres que queriam tomar o poder das terras da igreja aderiram ao que o Martinho Lutero pregava, entendeu? Mas aí houve um tratado de paz, o famoso tratado chamado Paz de Augsburgo. Nesse tratado falava o seguinte: os príncipes alemães, né, porque a Alemanha tinha vários principados, né? Aqui é um principado, aqui é outro, aqui tem um príncipe, ali tem outro. Então os príncipes decidiram o seguinte: cada um escolhe a religião que quiser, não mais só a católica. Então, a partir daí foi se firmando o luteranismo, que pregava que a Bíblia era a fonte autêntica das religiões, o culto devia se reduzir à leitura da Bíblia. Havia diferenças do luteranismo para o catolicismo, por exemplo. O luteranismo só adotava 2 sacramentos, que era o sacramento do batismo e da Eucaristia. Já a Igreja Católica tinha outros, como crisma, penitência, extrema unção, matrimônio. Os cultos religiosos eram voltados só para a Bíblia, né? O culto à Virgem Maria, Nossa Senhora, o luteranismo não aceitava. Os pastores luteranos também, da igreja luterana, podiam casar, os padres da igreja católica não. Então eram essas as diferenças básicas, certo? Tem também, gente, o João Calvino, que ele inspirado no luteranismo alemão, né? O João Calvino, como francês, ele começou a pregar, né? Só que ele foi mais aceito na Suíça, certo? E ele deu origem ao calvinismo, entendeu? O calvinismo, o culto e as práticas eram simples e rigorosas, entendeu?
e se resumia aos comentários da Bíblia, entendeu? A preces, a cânticos. Os calvinos não podiam dançar, não podiam jogar cartas, não podiam ostentar riqueza, né? Ficar se exibindo, sou rico e tudo mais. Eles tinham que se recolher em casa ainda cedo, não podiam ficar andando pelas ruas de noite, não é? Então, o calvinismo era bem rigoroso. O calvinismo também pregava que o sucesso econômico ele está de acordo com a predestinação. O sucesso econômico, né? Sucesso na vida financeira. Então, uns podiam até enricar e outros não. Era algo, se a pessoa fosse predestinada a isso. O João Calvino, gente, os calvinistas, né, no caso, João Calvino era francês, né? E ele propagou essa religião. E na Inglaterra, os calvinos foram chamados de puritanos, né? E na França, que é o lugar do João Calvino, foram chamados de huguenotes. A partir do calvinismo, gente, surgiu também a igreja presbiteriana, certo? A igreja presbiteriana. Ela organizou-se nos moldes genebrinos, né? Ou seja, relativa à cidade de Genebra, na Suíça, onde foi surgindo lá o calvinismo. E com base nos conselhos dos membros da sociedade, os presbíteros eram eleitos, né? Então, assim, diferente do catolicismo, onde tinha um padre voltado só para a igreja, na igreja presbiteriana, alguém da sociedade era escolhido para ser o presbítero, que era o líder da igreja. Então é isso, pessoal. Obrigado. Depois vamos falar mais sobre outras igrejas.